Boa noite, então, a todos. Hoje a nossa comunidade vai refletir sobre os textos da liturgia do quinto domingo da Quaresma. Nós estamos nos aproximando daquela que é a festa mais importante da nossa fé, né? E os textos dessa liturgia são de profunda reflexão e de muito significado, né? Então, a primeira leitura do livro do profeta Ezequiel, é bom a gente contextuar um pouquinho. O profeta Ezequiel é o chamado, o famoso, conhecido profeta do exílio. Então, esse texto certamente foi escrito depois do exílio da Babilônia. Esse texto é famoso, capítulo 37, é aquele texto dos ossos secos. Um pouquinho antes, o texto diz assim: havia num vale muitos ossos secos. Poderiam esses ossos receber a carne de volta? Então é dentro de um contexto de retorno daquele sofrimento do exílio da Babilônia, Vocês lembram que o povo foi exilado. O exílio da Babilônia levou 50 anos praticamente. Então, quem foi para o exílio da Babilônia, provavelmente não conseguiu voltar, ou muito poucos voltaram. Voltou uma outra geração diferente daquela que saiu, porque foram 50 anos. E eles foram autorizados a voltar assim que Ciro, o rei da Pérsia, dominou a Babilônia, os babilônios, e deixou com que Israel voltasse para sua terra. Então vejam só, eles estão voltando para Israel, não tem mais templo, não tem mais sacrifício, estão em profunda tristeza. Então é esse aí o pano de fundo. E aí o questionamento: esses ossos podem voltar a ter carne? Podem voltar a ter vida? E claro, quando a gente lê, nós cristãos católicos, quando a gente lê esse texto, a gente lê no sentido de uma profecia que fala, obviamente, de uma vida depois. Se eram ossos secos, estavam mortos, Então, uma vida depois da morte. Então, vejam lá: ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. E quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, saberei que eu sou o Senhor. Claro que para os judeus, o povo de Israel foi exilado. Quando se faz uma leitura histórica, houve obviamente um confronto, um desafio ao império, e o império não perdoou. Então eles foram exilados porque escolheram se associar contra o império da época. Mas a leitura teológica nos mostra outra coisa. Eles foram exilados porque passaram a adorar outros deuses que não o Deus de Israel. E aí, quando eles voltarem, eu e vos fizer sair da sepultura, sabereis que eu sou o Senhor. Porém em vós o meu espírito, para que vivais, e vos colocarei em vossa terra. Voltam para a terra então. Então sabereis que eu, o Senhor, digo e faço. Vejam vocês que na época do exílio da Babilônia, quando esse texto foi escrito, pouco depois do exílio, todos os fundamentos da fé do judaísmo, do povo judeu, está baseado na Torá, no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Escritura. E não há, de forma explícita, referências à ressurreição na Torá. A gente encontra isso nos profetas, e encontramos sobretudo
no segundo livro de Macabeus. Mas vocês lembram, o primeiro e segundo livro de Macabeus é um livro um século e meio, talvez, antes da nossa era, né? E esses textos, sim, segundo Macabeus, sobretudo, fala de forma explícita sobre a ressurreição. Só que os dois livros de Macabeus não fazem parte do cânon judeu, do cânon hebraico. Por quê? Porque foi escrito em grego na Alexandria. E para fazer parte do cânon hebraico, tem que ter sido escrito em hebraico e na terra de Israel. Então, aqueles fundamentos do segundo livro de Macabeus não era resposta para o judeu acreditar na ressurreição, né? Então veja, para o judeu isso tem um significado claro. Foi o Senhor quem os trouxe de volta, quem os libertou da escravidão, da segunda escravidão, que era a escravidão do exílio da Babilônia, né? Então, Deus agindo novamente na história do povo, né? Deus libertando novamente o povo, no momento em que o povo tinha perdido a fé, né? Eles voltaram para Israel, mas cadê o Deus de Israel? Onde estão os sacrifícios? Onde está o templo? Está tudo destruído, né? Mas eles voltam para a terra que havia sido promessa do Senhor Deus, né? Para esse povo eleito. O salmo, né? Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz. Então veja, os salmos já cantavam isso, né? Das profundezas. O que são as profundezas? Não é? Das profundezas eu clamo, o Senhor escuta a minha voz, né? Segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Vejam aí: irmãos, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Viver segundo a carne não agrada a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, então Cristo é o ungido, o Messias, se alguém não tem o Espírito do ressuscitado, não pertence a Cristo. Se porém Cristo está em vós, embora o vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, o vosso espírito está cheio de vida, graças à justiça. Então veja, o pecado está relacionado com a morte. Se o vosso corpo está ferido de morte por causa do pecado, por causa do Espírito está cheio de vida, graças à justiça, né? Então, esse antagonismo é bastante interessante, né? Pecado, morte, justiça, vida. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também os vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que mora em vós. Então, como é que a gente vivifica? Se tiver fé no Cristo morto e ressuscitado, né? São Paulo coloca com clareza essa questão. Aí a gente tem uma das páginas também mais lindas do Evangelho de São João, todo o capítulo 11, e aqui vale a pena a gente lembrar algumas coisas que a gente já falou aqui, né? Uma coisa é história, uma coisa é historiografia, e outra coisa que é muito usada pelos autores do Novo Testamento, né, e das Escrituras no modo geral, é aquilo que ele conta como historiografia criadora. Normalmente, esse autor ele utiliza algo que é de conhecimento, que é de fato, que é histórico, para contar alguma coisa que vai além da história, que é física, que a gente pode tocar,
que a gente pode ver, mas ele quer contar algo que vai além. E aí, ele, que é a chamada historiografia criadora, né? Muitos autores do Novo Testamento se utilizam desse recurso. E se utilizam também de símbolos e de significados, onde cada nome, cada lugar, cada história, cada número tem um significado teológico, né? Então vamos ver isso aqui dessa maneira. Naquele tempo havia um doente chamado Lázaro, né? Lázaro, em hebraico, El-Azar, El, de Eliezer, de Eliseu também, El, em hebraico é o Senhor, é a abreviação de o Senhor. Azar é assiste, atende. Então, ele era um doente e o nome dele diz que Deus atende, tá? São elementos importantes dessa historiografia criadora. Doente também nos relaciona, e na escritura a gente encontra demais isso, o doente está relacionado à morte, tá? Está relacionado à morte. Então, havia um doente que Deus assiste, e Deus assiste, em toda a escritura tem o sentido de humanidade. Então vejam só, tem um recadinho para a gente começar a entender logo de cara esse texto. Deus assiste, Deus atende a humanidade que está morta, que está doente, né? Que era de Betânia, Bet-Ania, né? Betânia em hebraico, casa do pobre, aonde estão os pobres. Então, Deus que atende o doente, que tem pobreza, que tem dificuldade. Que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta. Depois a gente vai falar um pouquinho do nome Marta e Maria, sua irmã. Maria, vejam só o tempo dos verbos. Aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. Ué, ungira, enxugara os pés com os cabelos? Nós estamos no capítulo 11, e até o capítulo 11 não tem nada que relacione a história de Maria, que só vai aparecer no capítulo 12. Então vejam só, o autor está escrevendo o Evangelho, ou os autores, anos depois que Jesus morreu e ressuscitou. Ele está escrevendo com uma visão de historiografia criadora, mostrando para a comunidade que ele escreve qual é a fé que ele tem. Então, nós vamos encontrar esse texto só no 12 lá. Então, é uma referência à unção do morto. E o autor está dizendo, Maria é aquela que tinha ungido o Senhor com perfume e enxugar os pés dele com seus cabelos. É uma referência clara. Jesus está morto. E a doença de Lázaro, a doença da humanidade, também leva à morte, não é? Então, vamos seguir. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Quem é que ele ama, se Lázaro representa a humanidade? Jesus ama a humanidade. São símbolos que querem nos dizer coisas que vão além, né? Ouvindo isso, Jesus disse: esta doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Vejam só, domingo passado nós vimos o cego, e a cura do cego
diz o texto, serviu para a glória de Deus, né? Mais um sinal importante. No Evangelho de São João, nós encontramos 5 sinais importantes. O primeiro sinal é aquilo que ele faz nas bodas de Caná. O segundo é o cego que volta a ver, o aleijado depois. E esse aqui é um dos sinais, a ressurreição de Lázaro. São 7 ao todo, em São João. Essa doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias. Olha aí de novo. Ele ouviu num dia, a gente já falou isso semana passada. Ficou mais 2. Nós temos uma referência de novo aqui de 3 dias. Onde se encontrava? Lembrem-se vocês da referência do 3º dia, né? Desceu à mansão dos mortos, ficou lá 3 dias. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judéia. Vai subir a Judéia, vai subir, da Betânia sobe-se para a Judéia. Os discípulos disseram: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá? A referência aos judeus que não acreditavam em Jesus como Messias, no Cristo morto e ressuscitado. Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Se alguém de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo, Jesus é a luz do mundo, de dia a luz do mundo. A gente falava um pouquinho disso na quarta-feira passada, né? Sobre o tríduo pascal. Mas se alguém caminha de noite, noite, símbolo das trevas, tropeça, porque lhe falta a luz. Se você não acredita no Cristo morto e ressuscitado, que é luz, você vai tropeçar nas trevas, né? Depois acrescentou: o nosso amigo Lázaro dorme. Vejam só, o nosso amigo Lázaro dorme. E dormir, como a gente já viu antes, aliás, nós vimos na segunda leitura da carta aos Efésios, na segunda leitura de domingo passado da carta aos Efésios: vós que estáis dormindo, saí daí dessa morte. Lembram? Era o texto da segunda carta, da segunda leitura de domingo passado. Então, morte, símbolo, dorme, símbolo da morte. Mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Discípulo é aquele que está aprendendo, né? Aquele que aprende. Então veja, o autor coloca os discípulos numa posição da comunidade que precisa aprender alguma coisa, né? Então veja só, se ele dorme, vai ficar bom. E aí Jesus fala com clareza, né? Jesus falava da morte de Lázaro. Dorme, morte. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensavam que ele falasse do sono mesmo. A gente, né? A comunidade, né? Como é que a gente olha para isso? Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto. Por que ele está morto? A humanidade, lembrem sempre, né? O símbolo lá do começo. Lázaro representando a humanidade está morta. Por quê? Porque Jesus está morto, né? Lembrem lá em cima, era aquela que ungira os pés de Jesus. Mas por causa de vós alegro-me por não ter estado lá, para que creiais, né? Mas vamos para junto dele. Então Tomé tem uma figura interessante no Evangelho de São João. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: vamos nós também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias, ou seja, depois do 3º.
O que acontece com Jesus depois do terceiro dia? Ressuscita. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. De fato é perto, Betânia de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Os judeus vieram consolar Marta e Maria por causa da morte do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus, aqui vale a pena a gente novamente bater aí no nome, Marta. Mar, em aramaico, a língua que se falava na Palestina na época de Jesus, Jesus também falava hebraico, mas sobretudo aramaico era a língua corrente. Mar, em aramaico, significa Senhor. Senhor. Senhor não no sentido de Deus, Senhor. O senhor pode me dar um copo d'água? Senhor, nesse sentido. Marta. E tá. Vocês lembram do Maranatá? Vem, Senhor Jesus. O Senhor vem. Marta. Então o Senhor vem. Marta disse a Jesus, Senhor. Olha o tempo do verbo de novo. Se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Se Jesus está morto e ressuscitado na fé de quem está recebendo essa informação desde o início, a morte não teria acontecido, a humanidade não teria morrido, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, olha uma declaração de fé de Marta, que também representa a comunidade. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus, teu irmão ressuscitará. Disse Marta, olha aí, ela era da escola da sinagoga. Já na época de Jesus, a sinagoga, né, os judeus já acreditavam na ressurreição, já se falava sobre a ressurreição, mas ainda não era a ressurreição de Jesus, o Cristo morto e ressuscitado, o Messias que veio para morrer e ressuscitar. Teu irmão ressuscitará. Disse Marta, eu sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia, como os judeus acreditam até hoje, a ressurreição do último dia. Então Jesus disse, eu sou. Olha aí de novo, eu sou. Lembra, a gente falava do nome de Deus que o Senhor Deus revelou a Moisés. Vai dizer ao faraó, eu sou, mandou você vir até aqui. E Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Isso estava na tampa do caixão da minha mãe. Lembro bem. Crês isto? Respondeu ela, sim, Senhor. Eu creio firmemente. Olha aí outra declaração de fé. A comunidade respondendo, sim, Senhor, eu creio firmemente que Tu és o Messias, o Filho de Deus, que devias vir ao mundo. Depois de ter dito isso, ela foi chamar a sua irmã Maria, dizendo baixinho, o mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Vocês lembram da historinha de Marta e Maria lá no Evangelho de Lucas? Uma na cozinha, a outra fica aos pés de Jesus, né? Maria fica ouvindo Jesus e Marta lá com os afazeres, e ela vê que Maria não se toca, não vem ajudar, e ela fala, Senhor, você não se incomoda? Olha eu aqui toda cheia de serviço, manda que Maria venha me ajudar. Vocês lembram? Jesus responde, Marta, Marta, tu te inquietas com tantas coisas, porém pouca coisa é necessária.
até mesmo uma só. Maria escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirado, né? Então a gente já conhece essa historinha de Marta e de Maria, né? E Maria, novamente, né? Se Marta é o Senhor vem, Maria, Mar de novo, né? O Senhor, Yah. Yah em hebraico, Yah é a abreviação do nome de Deus, do tetragrama sagrado, as duas letrinhas, como a gente canta, Ronaldo, Aleluia, 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 louvai, Yah o Senhor. Quando a gente canta antes do Evangelho, Aleluia, vamos louvar o Senhor, né? Então, Maria, o Senhor é o Senhor. Então veja, o Senhor que vem em Marta, o Senhor é o Senhor em Maria, e ela diz, quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Quando a gente ouvir que Jesus está aí, nós temos que levantar depressa e ir ao encontro dele. A gente vai encontrar Jesus na proclamação da palavra no domingo, a gente vai encontrar Jesus na Eucaristia, e a catequese desse evangelho diz, levanta correndo, vai lá se encontrar com ele. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Não se fala que lugar é esse, né? Onde é que se encontra Jesus? Os judeus que estavam em casa consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. De novo a morte aí, né? A morte sem a ressurreição. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse, caiu de joelho. Aqui a tradução está pobre. O termo no grego é mais prostrou-se, com o rosto por terra, né? Essa imagem é daquele, quem é que se prostra? Você se prostra diante de quem? Quando o Padre Gabriel foi ordenado, há um momento lindo, quando os sacerdotes são ordenados, eles se deitam com o rosto por terra, eles estão diante do sagrado, eles estão diante de Deus. Então, e a gente vê isso também no Tríduo Pascal, nós vamos ver essa cena, né? O sacerdote se prostra com o rosto por terra. Por quê? Porque ele reconhece que é Deus quem está ali, né? E Maria faz isso. Cadê? Perdi. Está aqui. Indo para o lugar onde ele estava, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe, Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando o viu, quando ela reconhece, quando a gente reconhece o Cristo morto e ressuscitado, a gente dá essa resposta. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente, ficou profundamente comovido. Segunda vez no texto que diz que Jesus está comovido, né? Quando Jesus vê o sofrimento da comunidade, as entranhas, né, é o termo, ele se comove, e perguntou, onde o colocaste? Responderam, vem ver, Senhor. E Jesus chorou novamente. Então os judeus disseram, vede como ele o amava. Novamente a afirmação, Jesus chorando por causa de Lázaro, que representa a comunidade, representa aquele que Jesus ama, representa a comunidade doente que ainda não tem fé no Cristo morto e ressuscitado. São todos os elementos presentes nesse texto, né?
Então os judeus disseram: vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos ao cego, nós vimos isso domingo passado, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo Jesus ficou interiormente comovido. Vejam só quantas referências importantes, né? Quando há falta de fé, Jesus se comove. Jesus se comove. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Jesus está falando para nós, comunidade: se creres, verás a glória de Deus. Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Novamente, Jesus dando graça, Jesus bendizendo a Deus, né? Aquela imagem que fez com que os discípulos de Emaús, quando ele repete a bênção que ele estava acostumado a dizer, ele bendizia a Deus. Jesus dá graças: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isso por causa do povo que me rodeia, para que creiam que tu me enviaste. Olha para que esse evangelho nesse final de semana: para que a gente creia que foi Deus que ressuscitou Jesus, que o enviou. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora, sai. Isso aqui faz a gente lembrar da libertação do Egito, quando o povo sai da escravidão. Egito, em hebraico, é Mitzrayim. Mitzrayim, em hebraico, significa aperto, prisão, escravidão. Jesus veio nos libertar das amarras da crença naquilo que é material. Jesus veio nos dar a libertação espiritual, veio nos libertar exatamente disso, né? O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários, e o rosto coberto com um pano. O que a gente lembra quando a gente fala em lençol mortuário, rosto coberto com pano? O que cobria o rosto de Jesus? O manto. E lá em João 20, 14, se não me engano, diz que o lençol estava dobrado ao lado. O lençol que estava no rosto de Jesus estava dobrado. A morte foi dobrada. Jesus vence a morte, né? Então o morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com pano. Então Jesus lhes disse, olha o imperativo teológico aqui, ó: desatai-o e deixai-o caminhar. Ele fala para a comunidade: desatai-o e deixai-o caminhar. É a comunidade que precisa ir lá e tirar os lençóis e tirar as ataduras que nos prendem à morte. É isso que Jesus, isso é Páscoa, é isso que Jesus vem trazer a nossa certeza da libertação. Ele é a libertação da morte, Ele nos desata das amarras que nos prendem àquilo que é material. É uma libertação espiritual. Então Jesus lhes disse: desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. É essa a sugestão dos textos desse final de semana. Olhando aquilo que Jesus fez, olhando aquilo que o Evangelho de Lázaro nos apresenta,
Nós cremos nele? Vamos responder? Vamos refletir sobre isso?